E se eu te disser que uma das frases mais conhecidas de Jesus tem sido muito mal compreendida por muitas pessoas? É sobre isso que eu vou falar aqui. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para você conhecer, saber um pouco mais sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você é novo aqui no canal e gosta de ouvir a Palavra de Deus, ouvir o Evangelho da Graça, então este canal é para você. Se inscreva e ative o sininho da notificação para você ser avisado cada vez que nós colocamos um vídeo aqui, tá? Eu quero hoje comentar com vocês aqui sobre um texto de Jesus, sobre uma frase de Jesus, onde tem sido muito mal compreendida por muitos cristãos, por muitas denominações, tá? E eu quero hoje comentar com você, refletir com você sobre esse texto, tá? Eu quero ler com você aqui o texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 24. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Eu quero hoje refletir com você sobre essa frase de Jesus, negue-se a si mesmo. Ela tem sido muito mal compreendida no meio cristão, porque muitas pessoas pensam que negar-se a si mesmo é você se tornar uma pessoa infeliz, é você não comer algumas coisas, não vestir algumas coisas, para agradar a Deus e assim você conquistar sua salvação, suas bênçãos, né? Que negar-se a si mesmo, até mesmo, é perder a sua identidade, é não ser mais quem você é. Ou seja, todas as tuas vontades, ou muitas delas, são coisas do maligno, ou coisas que vão te levar para o inferno. Então, negue-se a si mesmo muitas vezes, passado uma imagem de você é totalmente mal. E eu estou falando aqui de cristãos, muitos cristãos, tá? Quero deixar bem claro aqui que muitos cristãos pensam assim, pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que já entregaram sua vida a Jesus, e eles ainda pensam que negar-se a si mesmo é olhar para si, para suas vontades, como sendo tudo do mal, tudo do maligno, tudo algo que faz com que Deus te rejeite e não te aceite mais. Então, negar-se a si mesmo tem sido muitas vezes assim, mal compreendido. Mas o problema aqui desse texto, o problema do entendimento aqui desse texto é o eu querer tomar o lugar de Deus. O que Jesus está ensinando aqui a Pedro e a todos ali é que não é o centro da vontade do homem, não é o nosso ego, não é o que nós queremos, não é o nosso ego no trono da nossa vida, mas a vontade de Deus. Então, esse negar-se a si mesmo é eu parar de tentar me salvar, parar de tentar eu mesmo, com as minhas forças, agradar a Deus através de coisas que eu posso fazer ou não fazer. Tá? Então reflita, pense comigo. Jesus ele não quer que você seja uma pessoa infeliz ou sempre culpando você pelas vontades que você tem. Pelo contrário, ele quer ele ser o centro da sua vida, tá? Como filho de Deus, Jesus é o centro da sua vida. É isso que nós vemos aqui, tá? Então, negar-se a si mesmo, na verdade, é a gente renunciar ou não aceitar o nosso ego governando a nossa vida. O ego que quer controlar tudo, que quer, às vezes, quando para nós andarmos na fé, nós andamos, então, segundo as nossas emoções. Então, negar-se a si mesmo é você renunciar a essas emoções desalinhadas com a fé e andar vivendo pela fé. Você consegue compreender isso? Deixa aqui nos comentários o que você vê aqui nesse texto também e como essa mensagem está chegando no teu coração, tá bom? Já deixa aqui nos comentários aí um comentário bem legal, bem educado, edificante para todos nós, tá? Então esse é o ponto, esse ego, né, que quer controlar tudo. Então aqui, gente, eu dizer não para a minha autossuficiência. É isso que Jesus está mostrando aqui para Pedro. É eu dizer não para o meu orgulho.
Tá? Então o texto aqui ele é muito claro. Jesus não está dizendo a partir de agora, Pedro, você vai ser infeliz e renunciar toda e qualquer vontade. Não, Jesus está mostrando para ele dizer não a esse impulso de querer salvar a si mesmo. Esse impulso de querer ele mesmo ser o salvador da sua vida, que gira em torno dos interesses dele. Então, quando nós olhamos esse texto aqui e a gente diz, olha, negar-se a si mesmo é você gostar muito de tomar café e você não tomar café porque Deus não quer que você tome café, né? É um exemplo que eu estou dando, é claro. Então, esse negar-se a si mesmo muitas vezes tem sido para tirar da vida das pessoas essa vida cristã, sendo uma vida cristã normal. Uma vida cristã normal, um ser humano que sabe que quem governa a vida dele é Cristo, mas as vontades dele estão de acordo com a sua fé. Tá? Eu quero aqui também compartilhar um outro ponto aqui. Tá? No contexto aqui, Jesus confronta Pedro e ele confronta também a lógica humana. Né? Essa lógica humana que nós podemos ver aqui no texto. Tá? Então, um pouco antes ali, Pedro ele rejeita a cruz. Né? Ele rejeita a cruz. Ele queria um Cristo sem sofrimento. Ele queria um Salvador sem sofrimento, sem entrega, sem redição. Era isso que nós vemos aqui. Por isso Jesus está repreendendo ele. Tá? Então Jesus mostra o seguinte, mostra que aquele que quer seguir ele abandona esse pensamento humano, esse pensamento do ego, né, esse caminho do ego. Esse pensamento de Jesus, ele desaprova, tá? Então é todo um projeto de vida centrado apenas em si mesmo, sem ser colocado de acordo com a fé, de acordo com a palavra de Deus. Espero que esteja esclarecendo você essa reflexão toda aqui, né? Então tomar a cruz, ela não é a gente inventar sofrimento para nós. Tá? Não, eu preciso sofrer mais, eu preciso me martirizar, eu preciso fazer um jejum de 10 dias para Deus me aceitar, negar a mim mesmo, a minha vontade de tomar água, negar a minha vontade de dormir, então por isso eu vou orar a madrugada toda, negar a minha vontade de comer alguma coisa, né? Então por isso eu vou negar as minhas vontades para agradar a Deus e Deus, né, ser o meu salvador, assim eu tento me salvar. Tá? Então não é nada disso que Jesus está falando aqui. Tá? Isso aqui é muito importante para nós quebrarmos esses dogmas religiosos que têm muitas vezes atrapalhado a nossa vida cristã. Tomar a cruz não significa procurar dor, procurar sofrimento, não significa viver se punindo, não é isso que significa negar-se a si mesmo. Tá? Mas é morrer para aquela lógica de viver pelo meu braço, viver pela minha força. Isso sim é negar a si mesmo. Viver pela minha força na minha vida cristã. Então eu tento viver pela minha força, é o meu jejum, é a minha oração, eu fico negando a mim mesmo assim desse jeito. Não é isso, não é esse o pensamento de Jesus aqui. Não é isso que Jesus está falando. À luz do Evangelho, ele não traz para nós nenhum tipo de autodestruição para nós podermos agradarmos a Deus. Isso não é negar-se a si mesmo. Isso não é negar-se a si mesmo. Nesse texto aqui, não. Tá? Até porque Jesus disse que se eu tentar me salvar, eu perco a salvação. Porque não é eu que me salvo. Tá? É sobre descansar em Jesus. Negar-se a si mesmo é sobre descansar em Jesus e parar de lutar pela minha salvação, tá? Como se eu pudesse conquistar. Tá? Dando uma lida nesse texto aqui com cuidado, nós vamos ver então que é parar de colocar o ego no centro da nossa vida e descansar em Jesus. Quero deixar para você essa reflexão. Se você gostou desse vídeo aqui, continue aqui conosco. E curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e me fala aqui o que você já fez, tá? O que você já fez, não entendendo direito esse negar-se a si mesmo como uma forma que você pensava de negar a si mesmo. Então coloca aqui nos comentários, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo.